Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, né, que seja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma aula de economia brasileira contemporânea, fazendo hoje, né, a nossa segunda parte do milagre econômico brasileiro, né? A gente vai falar agora do período do governo Médici. É, bom, antes disso, né, antes da gente entrar nesse assunto, primeiro vamos respirar um pouco, né? Imagino que vocês estejam voltando do feriado agora. Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, né? Mas efetivamente eu quero que vocês respirem um pouco e pensem, né, até onde a gente chegou aqui no curso. Eu, quando a gente está em sala de aula, né, eu sempre começo, né, essa aula, que é a segunda aula do milagre, falando o seguinte, gente, respira um pouco e vamos pensar como que a gente chegou até aqui, né? Como é que a gente chegou nesse milagre que, como vocês vão lembrar na aula passada, é um milagre entre aspas, né? E a gente tem que efetivamente repensar o nome para esse período, né? A gente, mesmo a heterodoxia, né, contrária às políticas do Delfim Neto, aderiu a esse nome, né? E ficou, né? A gente tem que repensar ele. E também, hoje, nessa aula, eu quero falar um pouco sobre as atrocidades, né, que o Delfim Neto falava durante esse período. Mas vamos lá, né? O que acontece? Ao mesmo tempo em que a gente está falando, né, num cenário econômico de uma melhora das condições para a economia brasileira, por outro lado, a gente também estava numa escalada do autoritarismo. E, nesse sentido, a gente precisava, né, que, de fato, alguma coisa desse um sustento para que o período militar ele continuasse viável, que a população aceitasse ele. Então a gente teve uma inflexão naquela política ortodoxa do PAEG, né, do governo Castelo Branco, para uma política econômica mais heterodoxa, com o Delfim Neto no governo Costa e Silva. Aí o que, que acontece? Né? Vamos lá. O Costa e Silva vai adoecer, ficar impossibilitado de terminar o seu mandato. O vice do Costa e Silva, infelizmente, era um civil, que era o Pedro Aleixo. Os militares, no auge do autoritarismo, falaram: não, não, né, vamos fazer aqui uma eleição e colocaram um Médici, que em muitas visões vai ser considerado o mais despreparado dos presidentes militares. E ele vai ser eleito por uma eleição indireta, mas, por outro lado, vocês vão lembrar que ele vai vir na esteira do grande período, né, da primeira fase do milagre econômico. Então, o cenário que a gente vai estar diante é um cenário de crescimento econômico, baixas taxas de inflação, ausência de crises cambiais, e, por outro lado, tem uma certa tendência, né, que a gente está acompanhando de aumento da desigualdade, perfeito? O Delfim Neto ele vai continuar na Fazenda, ou seja, vai ser um governo de continuidade em algum sentido ao que a gente estava vendo até então, mas vai ter uma certa mudança com relação aos planos de desenvolvimento, né? Quando a gente estava lá na primeira fase do Milagre, a gente estava falando do PED, né? Vocês vão lembrar do Programa Estratégico de Desenvolvimento. E aqui, no governo Médici, a gente vai falar do anúncio do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND. O PND ele vai seguir as diretrizes do PED, né? Tanto é que quem vai dar continuidade vai ser justamente o Delfim Neto, mas vai ter alguns diferenciais. É importante que vocês, desde já anotem esses diferenciais, porque eles vão marcar justamente uma hipótese que o Vitor Leonardo vai trazer aqui no nosso livro, né, que a gente está usando como das referências principais, né, o Economia Brasileira de Getúlio e Dilma. Não recebo para fazer essa publicidade, né, um livro que eu gosto mesmo, principalmente essa parte. O que acontece?
o Vitor Leonardo ele vai trazer essa hipótese, né? O que a gente vai percebendo do começo do governo militar até o auge do milagre, auge e decadência do milagre? É um certo início ortodoxo, né? Mas que aos poucos ele vai se tornando cada vez mais heterodoxo. E o que, em termos de política econômica, e o que o primeiro PND ele vai caracterizar vai ser justamente o limite, vai testar o limite da heterodoxia dentro da política econômica do governo, no governo Médici, né, do período militar. Então, enquanto o PEG ele tinha uma ênfase muito maior na recuperação da capacidade ociosa da economia, ou seja, naquela ideia de que nós tínhamos margem para tentar utilizar a nossa capacidade máxima por conta do período de baixo crescimento que a gente teve antes, né? E desse modo a gente podia, então, recuperar essa capacidade ociosa para deixar a economia em plena capacidade. Agora, o primeiro PND ele vai enfatizar meios de expandir a capacidade econômica, né? O primeiro PND ele tinha diretrizes para ele vai envolver muito a questão também da inovação tecnológica, buscando principalmente aumento da produtividade e competitividade internacional. E é nesse sentido que vocês têm que perceber, né? Espero que vocês estejam anotando, né? Como eu falei, que a diferença dessa segunda fase do milagre para a primeira fase é justamente no sentido de que não é só uma questão de crescimento. Percebam que aquela ideia de substituição de importações ela já está começando a ficar bem defasada, né? Dentro dessa lógica que a gente está falando aqui, mas no sentido de competitividade internacional. A nossa economia ela segue voltada também para fora, na medida em que boa parte dessa dinâmica de capitais que vão vir também vai ser para a industrialização da periferia, né? E para que a periferia consiga vender esses produtos, né, de forma competitiva no exterior, né, para fora. Ou seja, o nosso crescimento, a expansão da nossa atividade econômica, agora ela vai estar direcionada, caracterizada, marcada justamente por investimentos em setores mais estratégicos, né? E principalmente uma pesquisa, um certo olhar para a inovação tecnológica, principalmente nas áreas de energia elétrica, tecnologia nuclear, petróleo, comunicações, siderurgia, mineral e espacial, de modo que o Brasil ele tente alcançar, de algum modo, né, aquela fronteira tecnológica e seja produtivo, mais produtivo e competitivo nessas atividades. Então, aqui você vai perceber, né, a utilização de recursos para que, de algum modo, você também tenha um desenvolvimento da área de ciência e tecnologia, que segue um pouco diferente, né, de quando você está passando por um período pós-recessão e você tenta recuperar a atividade econômica. Aqui a ideia não é que você recupere ou mantenha a atividade econômica, é justamente uma ideia de expansão, né? Isso que a gente está falando aqui é no desenho do projeto, perfeito? E você vai perceber também, né, programas de investimento em infraestrutura, principalmente vinculadas à área de desenvolvimento econômico, né? Na área de siderurgia, petroquímica, corredor de transportes, construção naval. A primeira usina nuclear vai estar no plano do programa de investimentos, né, de Angra dos Reis. Comunicações na área de telefonia e também mineração. Era um plano muito ousado, que, no seu sentido mais geral, ele vai tentar trazer grandes obras, também grandes resultados, com políticas de infraestrutura bem, como eu posso dizer, bem amplas, né, bem abrangentes. Né? Você vai ter algumas metas, né, dentro do programa, metas ousadas, né, como expansão da indústria entre 10% a 12% ao ano,
expansão do setor primário entre 7% e 8% ao ano e expansão do PIB entre 8% e 10% ao ano. A gente pode falar, né, dentro das iniciativas de investimento, né, só para a gente caracterizar um pouco, sair um pouco do plano abstrato, né, do plano. Pensem, por exemplo, na Transamazônica, na Cuiabá-Santarém, na ponte que liga o Rio de Janeiro, aquele povo estranho de Niterói, né, a ponte Rio-Niterói, e também pensem no início das obras da Binacional Itaipu. São grandes obras, né, os projetos que estão associados a esse período do Médici são exatamente isso que eu estava tentando passar, né? São grandes obras que vão refletir uma tentativa do Brasil de alcançar, de algum modo, essa fronteira tecnológica e de desenvolvimento. Percebam o simbolismo disso, né? A ponte Rio-Niterói, na época, da sua construção, era uma das maiores pontes do mundo, né? Era um projeto ousado. Itaipu Binacional era um projeto ousadíssimo, né? Quem já foi lá já viu aquelas turbinas gigantescas, um projeto imenso. Todo mundo fala, é maior da América Latina, enfim, tem no mundo entre as maiores, né? São projetos realmente de peso dentro desse período. Esse segundo período do milagre econômico, né, do primeiro PND, ele vai apresentar resultados também muito satisfatórios, né? O crescimento médio do PIB em torno de 12% ao ano, crescimento médio da indústria de 13% ao ano, redução da inflação de 25% ao ano para 15% ao ano, do começo ao fim do período. E, por outro lado, né, só para demonstrar uma estatística negativa do milagre econômico, você teve uma redução no poder de compra do salário mínimo, né, de 72% para 69,7%, considerando 1960 como 100%. De fato, você tem uma tendência, né, do arrojo salarial por conta, a gente até comentou isso na aula passada, né, da própria política que você tinha salarial, mas também, né, pela capacidade, foi até uma das questões que aparecia nas atividades que eu pedi, para que vocês demonstrassem como o autoritarismo ele permite, né, esse tipo de política. Né? Então, bom, pela ótica da política fiscal, a gente vai perceber, né, agora separando os elementos, também faltou comentar brevemente da política cambial. A política cambial do primeiro PND, do período, ela não vai permitir desvalorizações muito abruptas na tendência daquilo que a gente já falava. Então, a taxa de câmbio ela também se manteve bem estável durante o período. Perfeito? Só para colocar mais um indicador aqui nos resultados. Bom, vamos passar então para a política fiscal desse período, né, do segundo período do milagre econômico, de 69 a 74, do primeiro PND. A política fiscal ela vai ser bem próxima daquilo que já foi apresentada com o Costa e Silva. Né? Você vai ter desonerações fiscais com expansão do gasto público. O gasto público ele crescia cerca de 16% acima da inflação para todo o período, né, em média. Você tinha dilatação do prazo para o recolhimento de alguns impostos de atividades industriais. Você vai ter a criação do Programa de Integração Social, o PIS, que é o Fundo de Contribuições de Empresas Privadas, e você também vai ter o PASEP, né, a criação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que vai ser a mesma lógica para o servidor público, né, do PIS. O PIS e o PASEP eles vão ser fontes de financiamento para os gastos do governo muito importantes, né? É claro que a gente vai falar mais à frente sobre a previdência social, a consolidação da nossa previdência. É um processo que já vai se iniciar nos próximos anos, do que a gente está falando aqui. Mas é interessante ver como esses fundos, né, sendo criados para captar recursos, justamente que vão financiar esses grandes projetos de desenvolvimento
em um período no qual o gasto econômico do governo brasileiro cresce acima da inflação absurdamente, e por outro lado você não percebe o crescimento do processo inflacionário, né? É isso que às vezes mata um pouco, incomoda muito a ortodoxia, no sentido de que, bom, era um período no qual você já poderia considerar, olha, o Brasil já recuperou aquela capacidade ociosa que ele tinha do seu processo, né, pós-PAEG, e agora ele está tentando ampliar essa capacidade. E agora, nessa expansão do gasto público, você não percebe um crescimento do processo inflacionário. E, por outro lado, como é que pode, né? A gente também teve uma reorganização do gasto público, né, da arrecadação pública, cada vez mais centralizada em torno da União. É muito interessante, né, que vocês peguem esse período do milagre econômico para entender também, do ponto de vista distributivo, como fica a relação entre União, estados e municípios. É muito marcante, né, para esse período ver esse processo de centralização, né, e de aumento da capacidade do Estado de tomar a condução política, né? Porque muitas das vezes, não sei se vocês lembram, né, quando a gente fala de tempos longínquos lá da República Velha, né, que é praticamente a União, né, o Estado federal, ele teria capacidade mais limitada diante desses processos de descentralização, de autonomia, né, da gestão política. Né? Por exemplo, a decisão de uma política do Estado de São Paulo influenciaria muito o que aconteceria com o país como um todo, né, por conta da sua capacidade, autonomia política. A centralização ela é um processo, né, que vai começar lá no Vargas, mas que de fato vai adquirir também o seu auge aqui, né? O período de centralização. Isso a gente vai perceber também, né, como a nossa Constituição vai herdar isso, esse processo. É legal porque tem muita gente, às vezes, que vem da área do direito e é um dos temas que relaciona muito direito com economia, porque você pode debater o federalismo, né, e ver o seu impacto nos resultados econômicos. E esse período do Delfim, esse período como um todo, né, do milagre, ele vai ser marcado justamente por esse controle maior do orçamento público, né, nas mãos da União, e o Delfim ele vai justamente organizar, ele vai coordenar esse processo, né, decidindo praticamente de uma forma hegemônica, né, como esse recurso vai ser alocado, perfeito? Então, a gente vai falar também, né, pelo lado da arrecadação, que a União ela vai centralizar essa arrecadação com processos de reforma tributária que aconteceram durante esse período, e também sobre a dívida pública. É interessante que você vai ter uma lei, anotem aí, né, esse tipo de coisa. É detalhezinho, às vezes aparece no concurso público para quem for fazer, a Lei Complementar número 12 de 1971 do Conselho Monetário Nacional, que vai tomar decisões sobre a rolagem da dívida pública, e não mais o Congresso. Então, o que acontece? O que a gente pode perceber? Realmente é como se, pensem, né, que o Estado, o Estado brasileiro, né, o conjunto de tudo, né, da União, dos estados e dos municípios, fosse cada vez mais controlado pelo executivo, né, do federal. O executivo federal seria basicamente o governo, a presidência e seus ministérios. A parte do legislativo, por exemplo, do Congresso, controlando, delimitando as ações do governo, fica cada vez mais limitada. Isso se ilustra no quê? Bom, o governo ele está meio que fazendo o que ele quer, né? Ele tem a capacidade de conduzir a coisa da forma que ele quer, à revelia dos outros poderes. Isso, né, poderia ser utilizado também para confrontar, debater a questão republicana, né, dos diferentes poderes, um supervisionando o outro, controlando o outro. É muito interessante ver, né, como o Delfim Neto ele teve muito poder na sua mão durante esse período, né?
E, inclusive, a gente vai comentar um pouco, né, babados de bastidor, né, por exemplo, como é que a Conceição Tavares se relacionava com Delfim Neto, né? Isso a gente faz mais ao finzinho da aula. Então, percebam, né, vai se formando, né, o que a gente vai chamar de cortina de fumaça em torno, né, desse controle do governo federal, né, do governo ditatorial, sobre tanto as receitas, né, como as despesas. É basicamente ele que controla tudo, determina tudo, passa a revelia do Congresso, passa boa parte do controle para suas mãos, perfeito? Bom, você pode perceber esse período também como um certo teste do princípio da demanda efetiva de Keynes, né? Como a expansão do gasto público gerava uma arrecadação nos períodos seguintes, né? Ou seja, como o crescimento do gasto público estimulando a demanda agregada, de algum modo fazia com que com que a renda crescesse para os períodos seguintes e aumentava a arrecadação por conta do efeito multiplicador da renda circulando na economia, né? É nessa medida em que você percebe que o aumento do gasto público durante o período principalmente dessa segunda fase do milagre, nessa segunda parte do milagre que a gente está falando na aula de hoje, ele testa muito os limites da política heterodoxa. Por quê? Você vai perceber que o déficit público vai cair mesmo com o aumento da despesa, e nesse sentido, você tinha um efeito positivo para o nível de renda, né? Você tinha uma expansão do consumo, do gasto do governo e das exportações que impactavam positivamente o nível de renda, famoso efeito crowding in, né? E o que acontece? É nesse sentido que a gente vai perceber que o aumento do gasto público durante o período do milagre ele não levava a um processo que seria exatamente de elevação do déficit público, né? O resultado final ele ainda era positivo. O déficit público ele acabava caindo mesmo com o aumento da despesa. E com isso, né, o resultado orçamentário pode ser percebido como consequência dos efeitos da política fiscal e o seu efeito multiplicador sobre a renda, né? De modo que também se eleva a arrecadação total. Isso é interessante vocês fazerem um contraste, gente. É o seguinte, hoje a gente pode olhar a política do milagre econômico como uma política heterodoxa num período de expansão econômica, de modo que o gasto público ele criava efeitos encadeadores para o processo de crescimento da renda e assim também do crescimento da arrecadação. Hoje, o que a gente percebe, né, só para fazer um pequeno contraste, é o seguinte, a economia num período recessivo, a política econômica ela vai na direção do ciclo, né, um ajuste recessivo, ou seja, uma política econômica ortodoxa, e, por outro lado, isso tem um efeito encadeador para baixo, né? De modo que a arrecadação também tem tendências a cair, né? A dívida pública também não melhora suas condições por conta da queda no nível da atividade econômica. Se você tem um PIB baixo, né? Se você tem um PIB decrescente, é porque a atividade econômica está caindo, e se a atividade econômica está caindo, você arrecada menos. Então, e você arrecadando menos, você continua com o problema fiscal. Qual que é a diferença, né, o contraste? Em ambos os casos, né, você está seguindo o ciclo. Né? A questão seria, bom, até onde a gente vai conseguir efetivamente manter, né, essa política de crescimento do gasto e crescimento da atividade econômica do milagre? Né? É claro que a gente vai ter uma crise aí à frente. Por outro lado, quando a gente pensa nesse ajuste recessivo que a gente vive hoje, né, quais são os limites no qual você percebe uma deterioração, né, e uma vida, né, parece que a política econômica parece que vive para a contenção do déficit público,
né? E efetivamente você vai ver uma inflexão nesse processo. Quando? Tem que ter um fator limitante para os dois. É claro que hoje o fator limitante vai passar por outras dimensões, né? Como uma própria inflexão na própria condução política. Né? A gente vai ter um processo eleitoral agora, e pode ser que, né, dependendo de quem se eleja, você tem uma nova proposta para a condução da política econômica no Brasil. Ou pode ser pelo contrário, né, que valide esse processo e esse processo continue. Do que a gente vai chamar, né, de fase neoliberal da economia. E a gente pode perceber que esse processo de manutenção da política ortodoxa ele pode, sim, perfeitamente, né, com a eleição desse ano, ser novamente afirmado e se continue a dar sequência. Mas, bem, voltando aqui para o período de 69 a 74, uma hora a gente sabe que esse processo de crescimento da atividade com aumento, né, com aumento da arrecadação, com um cenário totalmente positivo, sem aceleração da inflação, mas o contrário, inclusive, né, redução da inflação, ele vai, em alguma hora, esbarrar em algo. Não porque o próprio processo tenha seus limites, mas que também pode ser porque aconteça alguma coisa nesse meio do caminho, como uma crise global, como um impacto de alguma crise externa, né, também. Tem os choques econômicos, a gente tem que considerá-los, perfeito? Pelo lado da política financeira, você vai ter o tabelamento compulsório das taxas de juros, que vai ser uma das políticas, né, que vai participar da visão do capitalismo selvagem do Delfim Neto. E esse tabelamento, na verdade, vai demonstrar um pouco a política do capitalismo selvagem na direção de que os grandes bancos vão ser os favorecidos por essa medida e vão cada vez mais concentrar o setor bancário. Os 5 maiores bancos privados eles vão crescer de 20% para 35% de todos os depósitos do sistema bancário. O crédito bancário ele cresce a taxas elevadas durante todo o período, com taxa média anual de 20%, e você vai perceber a atividade do BNDE sendo expandida para financiamentos no setor privado, em particular, estrategicamente, para a siderurgia. Tem um comparativo muito interessante, né, para nesses números, que é você pegar o de 73, a expansão da atividade de financiamento do BNDES era de 2,4% do PIB, comparado ao 0,77% de 68. Você tem a expansão das atividades do Banco Nacional de Habitação na construção civil, 4,1% do PIB em 1973, comparado aos 1,6% de 1968. Tem muita gente que fala, né? Poxa, esse período do milagre, principalmente essa segunda fase do milagre, vai ser aquela época na qual muitos militares vão comprar imóveis, vão financiar imóveis, e boa parte, né, do período de certo modo de euforia do setor imobiliário vai acontecer principalmente para a classe média, que vai conseguir efetivamente comprar mais imóveis, vai ser nesse período, né, com bons financiamentos para a compra dos imóveis. Por outro lado, vai se falar muito que as classes mais pobres elas vão ser bem prejudicadas por não ter uma política muito bem direcionada para o setor, né, para essa população. A política de crédito da construção civil pelo BNH, ela não vai ser uma política tão popular assim, né, no sentido de que vai abarcar a maior parte da população. Perfeito? E isso tem a ver também com um dos pontos que a gente tem que debater, principalmente nessa segunda parte do milagre, que é a desigualdade. Perfeito? Bom, agora vamos falar da política de combate à inflação,
vocês vão perceber uma continuidade do que a gente tinha na primeira fase do milagre, que é a manutenção do Comitê Interministerial de Preços, né, o CIP. Só que desde 68, o CIP ele passou a se tornar um pouco mais rígido e compulsório, né, que também vai se refletir justamente naquela escalada do autoritarismo que a gente vai perceber no finalzinho de 68, começo de 69. Gente, a escalada do autoritarismo é nesse período justamente que vão ter as guerrilhas, que vão ter, né, você vai ver uma certa escalada da tensão, né, entre a população que discordava do regime e os militares, né, tendo cada vez mais seus poderes plenos, né, decidindo o que fazer. Vai se manter, né, a política salarial do resíduo inflacionário do Costa e Silva, ou seja, sempre vai ter como o reajuste ele é baseado, né, numa média da inflação do período passado, sempre tem uma defasagem. Então, os ganhos reais são impossíveis, impraticáveis com a política salarial que existia. A estabilidade da taxa de câmbio é um fator importante para entender por que os preços internos da economia não variassem tanto. Além disso, a taxa de câmbio estável ela favoreceu a minimização dos impactos dos choques externos, né? A gente já vai falar da alta do petróleo em 73, e é claro, né, nas próximas aulas vocês sabem que a gente vai falar de choque do petróleo e de crise econômica, né? A gente vai chegar num período de muita desgraça. Mas, de fato, no lado da política de combate à inflação, é uma continuidade muito clara entre o governo Costa e Silva e o governo Médici, perfeito? Você vai manter aquelas mini desvalorizações que favoreceram a redução da inflação na política cambial. E, por outro lado, a gente também vai falar que o setor externo, principalmente a partir do começo da década de 70, essa primeira metade da década de 70, ele vai se tornar muito favorável, né? Você vai ver um crescimento do comércio internacional, crescimento dos fluxos internacionais, dos investimentos estrangeiros nos países. Você vai ter, né, o fim das regulamentações de Bretton Woods, um ciclo de redução da taxa de juros nos Estados Unidos, incentivando, né, os investimentos nesses países, crescimento da economia mundial, favorecendo as exportações brasileiras, sem muitos problemas de restrição externa, né? Um cenário favorável demais, um cenário externo favorável que permite, que viabiliza esse controle também da inflação, né? Dá para traçar também um paralelo com hoje, é importante que vocês percebam isso, né? Na medida em que a gente tem a crise que a gente está passando hoje, né, vai impactar, de algum modo, a distribuição, né, da oferta dos bens numa escala global. É claro que os países de renda mais elevada eles vão conseguir sustentar, garantir a sua oferta, enquanto os países mais pobres eles vão sofrer para garantir a sua oferta de determinados bens, né? Então, percebam, né? O impacto do aumento das commodities, né, no geral. Até vamos falar só aqui do petróleo. Né? O petróleo é $100, barril, não sei o que vocês ficam aí avaliando, né, olhando o mercado financeiro o dia inteiro. Percebam, né, o impacto disso num país como os Estados Unidos, claro que vai ser sentido, mas é muito menor do que o impacto para um país como o Brasil, né, que inclusive tem uma política de preços para o combustível porque sofre com esse tipo de conflito, né? Se o preço do combustível aqui também se elevar muito, você vai ter rebelião, greve, vão fechar as avenidas, né? Porque o impacto social vai ser muito maior do que um reajuste de combustíveis lá nos Estados Unidos. Por outro lado, o nível de renda das pessoas, o quanto da proporção da renda das pessoas nos Estados Unidos é gasto com combustível comparado com a dos brasileiros, é muito menor, né? Então, tem a sua justificativa econômica. Poxa, o brasileiro já recebe mal. Boa parte do dinheiro que ele recebe, ele ainda gasta com a gasolina. A gasolina aumenta,
ele vê claramente, ele percebe claramente a redução no seu nível de renda. O cenário, né, esse cenário de crise, não é o que a gente está falando nessa primeira metade da década de 70, no período Médici. Né? Essa primeira metade ela vai ser muito favorável para exportações brasileiras aumentarem sua venda no mercado externo, o Brasil crescendo e gerando emprego, atividade aquecida, né? E, por outro lado, né, você não percebe a gente sofrendo com restrições na distribuição global da oferta, de modo que a gente passe a sofrer por esse aumento de preços de bens, de commodities, por exemplo. Né? A gente está numa fase próspera da economia no qual não há necessidade dessa apropriação de renda, né? Causada pela restrição da oferta. Ok? Então, o setor externo favorável, né? o fim da... A gente vai ver também as economias europeias também começando a se apresentar como parceiros globais relevantes, né? Como economias mais fortes que vão ter um poder aquisitivo maior e vão ser inseridas no mercado internacional com o Brasil, né? Numa relação mais direta com o Brasil. E assim a gente vai passar por esse período do milagre econômico, né? A gente vai encerrar esse período do milagre econômico com excelentes resultados, ok? Crescimento econômico, inflação reduzindo, dívida pública controlada, sem déficit no balanço de pagamentos e etc, etc, e todas as coisas boas que vocês gostam de elencar sobre variáveis macroeconômicas. Né? No papel, pelo menos, é muito bonito, né? Mas, por outro lado, na prática, a gente sabe, né? E a gente demonstra aqui, né, no curso como há contradições nesse processo. Né? Como é que a gente vai continuar falando, né, desse processo com tanto orgulho, sendo que é um período de muito autoritarismo e muita violência e, por outro lado, também de aumento da desigualdade. E é justamente sobre isso que agora a gente vai falar. Por quê? Na época, você já tinha um certo debate sobre essa questão da desigualdade de distribuição de renda no período Milagre. Né? Logo após, você já tinha. Mas cada vez que se passa, né, por esse ponto, a gente percebe que tem muita coisa ainda para se debater. E cada vez mais é comum um estudo mais sistemático do problema da distribuição de renda durante o período do milagre econômico. Vocês vão lembrar, né, da famosa, célebre frase do Delfim Neto de que o bolo tem que crescer para então ser distribuído. Né? É justamente sobre isso que você percebe, né, que ao trazer essa afirmação de que o problema da distribuição ele já estava presente ali, né, saíram os resultados do censo de 70 e os dados demonstravam que havia ali uma piora acentuada da distribuição de renda. Né? Você vai ter uma retórica oficial, ou seja, uma certa explicação por parte do governo para aqueles números terríveis da desigualdade no Brasil. E essa retórica oficial, né, do Carlos Langoni vai ser de que a desigualdade é explicada pela baixa qualificação de mão de obra brasileira, que não teria condições de ocupar melhores postos e ganhar maiores salários. Ou seja, é uma desigualdade transitória de um período no qual a gente tem pouca mão de obra qualificada, que recebe altos salários, e muita mão de obra desqualificada recebendo salários baixos. De modo que essa desigualdade ela seria transitória, pois na medida em que houvesse investimento em qualificação da mão de obra, os trabalhadores melhorariam seu nível de renda. Não bastava a economia continuar crescendo, que a distribuição melhoraria. Né? E é daí, justamente é aí que está, né, dentro da retórica oficial, aquela lógica da célebre frase do Delfim Neto de que tem que fazer o bolo crescer para depois distribuir. Tem um autor, né, que é o
O Rodolfo Hoffmann, só confirmar aqui, é isso mesmo. É o Rodolfo Hoffmann que vai discutir, a questão da desigualdade no período do milagre e, e vai demonstrar, né, que a desigualdade ela não é explicada majoritariamente pela qualificação. Você vai ver outras explicações no sentido de que a repressão do regime enfraqueceu a luta por melhores salários. De fato, né, mesmo para aqueles, né, que defendem o capitalismo com unhas e dentes, faz sentido com que haja uma disputa entre salários, né, e lucros. Né? Os trabalhadores eles querem salários maiores, os capitalistas eles querem lucros maiores. Se os trabalhadores percebem que as suas condições de vida estão extremamente deterioradas por conta dos baixos salários, eles vão fazer greves, eles vão barganhar, tentar lutar pelo seu direito contra os empresários que, enfim, que os contrataram. Mas num período de acentuação do autoritarismo, de escalada da violência contra a classe trabalhadora, é de se esperar que o direito à greve ele seja cerceado, seja banido. E desse modo, a luta pelos salários maiores ela fica totalmente fora do nosso plano. E é nesse sentido, né, gente, que o, é muito é muito importante vocês perceberem, e agora eu queria, né, divagar um pouco aqui sobre, né, nesses minutos finais que a gente tem de aula, sobre a questão do Delfim Neto e a sua condução, né, da política econômica e também do autoritarismo escancarado que veio pós-68. Né? E o que eu acho interessante, né? Eu vejo o Delfim Neto, né, como uma figura que, pô, é tipo um. Sei lá, o cara é praticamente imortal, né? Ele já está aí há muito tempo e continua dando entrevista, continua dando palpite na economia brasileira, é muito ouvido, né, por todos. Tá na Band News, tá às vezes aparece na Globo, o cara tá. Eu não sei como é que ele tem tanto espaço ainda assim, né? E mesmo assim, parece que esquecem, né? Até, inclusive o PT mesmo, e a esquerda também, de algum modo, recebem ainda essa figura com um olhar um pouco diferenciado, que eu acho um pouco lamentável, né? Que eu estou divagando um pouco, gente, estou falando um pouco, trazendo mais a minha opinião sobre o tema. E ainda não se teve, né, de algum modo, uma certa reflexão sobre a figura do Delfim Neto que não deixasse de dissociar o período autoritário com a política econômica dele, né? E muita gente parece que faz isso, né? Parece que, olha, como caricatura, vamos olhar o Delfim Neto só como uma figura da política econômica e vamos deixar o autoritarismo de lado. O Delfim Neto ele não foi forçado em nenhum momento, né, a ser ministro, né? Ele aceitou essas condições e ele participou ativamente dessas barbaridades do período militar. Então, eu me recuso a aceitar essa figura como uma figura que deve ser exaltada, mesmo dentro da heterodoxia, com pessoas, né, que fazem a política heterodoxa, que defendem determinadas políticas heterodoxas. Eu acho lamentável que você dê tanto espaço ainda para uma figura tão fantasmagórica que ainda está viva. Por outro lado, é importante também, né, trazer um pouco do que eu acho que a Conceição Tavares ela tem algumas. Ela tinha aquele jeito desbocado dela, né? Eu sei que vocês adoram ela, vocês veem os memes dela, né, que ficam fazendo sucesso agora por conta, né, TikTok e tal, viram que as aulas dela, ela é uma pessoa que fala mesmo, né, e leem os textos dela também.
que ela escreve também, ela também coloca esse mesmo ímpeto e essa coragem que falta muito, né, hoje em dia para os economistas de botar a cara mais à tapa, de tomar vergonha e falar realmente o que pensam, não ficar só nesse formalismo tosco, sem conteúdo. Ela, ela trazia, né, ela traz lá no Grande Salto para o Caos, a economia política e a política econômica do regime autoritário, né? Uma certa leitura do Delfim Neto que é importante que a gente tenha. Ninguém se atrevia, até parafraseando ela aqui, né, até o governo Castelo Branco, de que o bolo tem que crescer para ser distribuído. Ninguém, mesmo em outros períodos militares, teria coragem de dizer que só posso trabalhar para 60% da população e os 40% restantes, ou seja, os miseráveis, os pobres, não são problema meu. Não foram outros militares, né, outras personalidades do período militar, que disse que é preciso correr para ficar onde está, referindo-se à classe média. Nunca se viu, em função pública tão proeminente, de ministro da Fazenda, né, hoje seria o ministro da Economia, quem professasse maior descaso pela base da pirâmide social e melhor exprimisse seu desprezo por ela através de joias como essas do pensamento cínico. Citando diretamente Conceição Tavares, Delfim não praticou apenas o cinismo político, praticou a mais deslavada política de privilegiamento de grupos econômicos e de simples apaniguados, desfigurando com o exercício do favorecimento seletivo o conceito de serviço público. Exerceu a centralização do poder em escala nunca vista, com a conivência, quando não a subserviência, dos estratos dominantes da sociedade civil. E é nesse sentido que existe sim também um lado do projeto do Delfim Neto que às vezes fica meio apagado por conta dos seus resultados, né, do milagre econômico. Eu acho que cabe muito a vocês que hoje, né, estão reavaliando esses processos. Vocês são a geração, né, de economistas que estão, por exemplo, discutindo a questão racial no Celso Furtado, né? Coisa que poucos tiveram coragem de fazer, né? E vocês também aí estão como a próxima geração, né, que vai efetivamente fazer uma releitura do milagre econômico, colocando essas figuras, né, fora do patamar de ídolos, fora do patamar de entidades, né, que devem ser adoradas, para a sua efetiva condição de humanos que, por si só, são contraditórios. O Delfim Neto ele é a melhor expressão da contradição do período militar, né? Ele vai entregar resultados interessantes do ponto de vista econômico, mas, por outro lado, ele também vai ser uma figura autoritária. Então, com isso, gente, que eu peço, né, que vocês façam essa devida reflexão, essa devida mediação sobre o período militar, em particular esse período do milagre econômico. É muito fácil trivializar esse período e falar só dos resultados, apresentar os números desse período. Olhem os números fantásticos do milagre econômico, olha como é que Delfim Neto foi o herói da economia brasileira, nos salvou, ele pode nos salvar novamente, né? Não vamos ser acríticos com esse período, ainda mais por se tratar de um período militar. Perfeito? Bom, era isso que eu tinha para hoje. Espero que tenham gostado da aula e nos vemos, então, na próxima aula. Agora a gente vai começar a falar efetivamente de problemas, né, de novo, né, no campo macroeconômico. A gente vai ter o segundo PND com Geisel e o endividamento externo. A gente vai falar do período do Figueiredo e do segundo choque do petróleo. Vamos ter mais problema aí. E depois pegar o período da Nova República até os dias de hoje. Enfim, temos ainda aí mais algumas aulas, ok?
É isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham boas reflexões sobre essa aula. Um abraço a todos e até a próxima.